Acho que ainda posso dizer bom dia a todos, porque ainda não almoçamos, mas quero agradecer a todos terem, muitos, vindo um pouco mais cedo realmente para este nosso encontro, para me darem ainda a possibilidade de vos dirigir algumas palavras. Seria uma tristeza grande para mim poder estar aqui no Alto Minho e falhar a oportunidade de vos dirigir uma mensagem de esperança e de otimismo, como estou em condições de fazer nesta altura. Mas, como sabem também, nós hoje vamos ter o Conselho Europeu em Bruxelas e, como Primeiro-Ministro, não posso deixar de interromper a campanha eleitoral para lá participar, até porque, é sabido, nós temos uma necessidade grande de dar uma resposta séria a um problema que é um problema de grande dimensão que está a confrontar nesta altura a Europa e que está relacionado com o número de refugiados que fogem, portanto, à guerra em muitos outros pontos do mundo próximo da Europa e que escolhem a Europa justamente para se proteger desses conflitos. E é importante que a Europa possa também dar uma imagem diferente daquela que deu até hoje nesta matéria e ser realmente efetiva e rápida a resolver um problema que é um problema de grandes proporções na área humanitária e que uma região como a União Europeia tem a obrigação de ajudar a resolver, sobretudo porque estamos a falar de uma tragédia humanitária e isso deve mobilizar a ação e a decisão de todos os países europeus e não apenas de alguns, de todos os países europeus. E Portugal também dá aqui um exemplo grande. Portugal dá um exemplo grande de como, apesar da nossa dimensão, da recuperação que já estamos a fazer, mas que ainda tem, evidentemente, pessoas que estão a aguardar a sua vez para poderem ter uma oportunidade de emprego e de verem esta recuperação chegar também à sua vida e à sua casa. Nós temos vindo a apostar numa resposta equilibrada, isto é, uma resposta que permite que o país consiga responder aos seus desafios internos e, ainda assim, não declinar de ter uma palavra importante, recebendo também com dignidade, aqueles que precisam da nossa ajuda e que fogem à guerra e olham também para Portugal como uma possibilidade de terem uma integração condigna que ofereça segurança ao país e outras perspectivas de vida a quem já sofreu tanto, como são aqueles que fogem à guerra e à morte. Dado que disponho realmente de muito pouco tempo, não me levem a mal que entre diretamente nas matérias que gostaria de lhes comunicar, mas não sem antes cumprimentar o Dr. Paulo Portas, Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro de Portugal, que se juntou agora a nós nesta volta, nesta maratona que temos vindo a fazer pelo país e que hoje apanhou também aqui o Alto Minho, e dar-lhe os parabéns por ter estado em Lisboa hoje de manhã a anunciar um evento da maior importância para Portugal. Nós conseguimos trazer a Web Summit para Portugal, neste caso para Lisboa, para os próximos 3 anos. E isso significa que nós seremos o centro do empreendedorismo nos próximos anos, dentro, desde logo, da Europa, e permite-nos, portanto, pensar que muito do que fizemos ao longo destes anos é hoje também reconhecido internacionalmente e Portugal é escolhido, já não é só visto, é escolhido como podendo ser o centro de toda essa discussão
que vai trazer a Portugal também muitos empreendedores e levar a partir de Portugal para o mundo muito do empreendedorismo que já se faz em Portugal. Sobretudo, gostaria de citar uma frase que eu acho que diz muito sobre estas oportunidades. Diz o organizador deste encontro que mudar para Lisboa vai dar-nos oportunidade para crescer. Quer dizer, nós não só temos criado boas condições para Portugal crescer, como há muita gente lá fora que acha que também pode crescer connosco. E isso é já um sinal muito importante para os portugueses. Quero também cumprimentar de uma forma muito especial os nossos elementos que integram as listas candidatas e, neste caso, a lista candidata da coligação aqui por Viana do Castelo. Creio que do lado do PSD e do lado do CDS-PP temos nomes bem consagrados aqui no Minho, mas a lista é encabeçada por um independente que foi proposto pelo PSD e que volta a encabeçar esta lista depois de há 4 anos o ter feito também, o Carlos Abreu Amorim, cumprimento de uma forma muito especial. E cumprimento também todos os dirigentes dos 2 partidos que aqui estão e que se associam a este nosso almoço. Nós estamos numa campanha eleitoral que conduzirá a uma escolha relevante e importantíssima para o nosso país. Julgo que hoje os portugueses começam todos a tomar uma consciência mais próxima da importância dessa decisão. Felizmente, na maratona que iniciámos, não na campanha, mas há 4 anos atrás, nós hoje podemos olhar para todos os portugueses e mostrar-lhes o caminho que fizemos. Foi um caminho que teve momentos de muitas dificuldades, de muitas angústias, mas que tem também resultados que hoje estão à vista de todos. Nas dificuldades por que passamos, aqueles que na oposição punham em causa a estratégia que seguíamos, denunciava-se que havia outros caminhos que produziriam melhores resultados e que profetizavam que nós não conseguiríamos ultrapassar a crise. Pelo contrário, que mergulharíamos cada vez mais fundo nessa crise. Felizmente, os resultados hoje desmentem categoricamente quem tinha essa perspectiva e quem achou que podia captar votos fazendo essa demagogia de que, fugindo às dificuldades, todos podíamos ficar melhor, quando, na verdade, nós só pudemos ficar melhor porque enfrentámos as dificuldades e não seguimos os seus conselhos. E não me canso de o dizer, quando hoje, infelizmente, olhamos para a Grécia e vemos o que aconteceu quando quem defendia a mesma perspectiva e chegou ao governo, percebemos o que se passou. Mudaram de agulha, tiveram de negociar um outro resgate e já vão no 3º e, infelizmente, nos próximos anos vão ter de fazer os seus sacrifícios para poderem sair das dificuldades em que se enredaram. E é por isso que, apesar de as eleições gregas terem voltado a dar a vitória ao Syriza, o Syriza que ganhou as eleições do último domingo não foi o mesmo que ganhou as eleições de janeiro deste ano. Em janeiro deste ano, o Syriza que ganhou as eleições foi aquele que disse que era preciso combater a resposta que era dada aos problemas, que era preciso pôr de lado
o programa de resgate e a austeridade. O Syriza, que ganhou as eleições do último domingo, foi aquele que negociou o novo resgate e que disse que é preciso cumprir com aquelas medidas para vencer as dificuldades e a crise. Felizmente, nós não tivemos de passar nem por eleições e por novos governos e por novos resgates para fazer aquilo que era preciso para fecharmos o memorando de entendimento e para termos agora, à nossa frente, nos próximos anos, uma perspectiva de crescimento e de criação de emprego com liberdade de escolha para os portugueses e com uma perspectiva de maior prosperidade para todos. Aqueles que profetizaram a nossa desgraça, pensando que ela lhes dava votos, hoje estão desmascarados junto dos portugueses. Eles sabem, os portugueses, que quem quisesse defendê-los das dificuldades e ultrapassar a crise, sempre teria de fazer, no essencial, o que nós fizemos. E foi porque nunca nos faltou determinação e coragem para fazer o que era necessário, como de resto a todos os portugueses, que nós não falhamos, que conseguimos deixar a crise para trás das costas e que agora, finalmente, podemos olhar para o futuro com uma perspectiva de crescimento e de criação de emprego, como hoje temos à nossa frente. Queremos também aproveitar o dia de hoje para recordar aquilo que o Instituto Nacional de Estatística transmitiu ao seu congénere europeu sobre as contas portuguesas. Sei que muitos quererão utilizar essa informação para continuar a fazer demagogia. Mas vamos aos factos. Os factos são o déficit de 2014, naquilo que foi reportado no ano anterior e que tem relevância para cada um dos portugueses, mantém-se. Estatisticamente é reportado apenas o empréstimo que foi feito pelo Estado ao Fundo de Resolução, bem como o valor que os bancos colocaram nesse Fundo de Resolução para que o novo banco pudesse ser constituído. E essa informação de natureza contabilística e estatística foi feita como de resto já se sabia que iria ser feita. Não afeta em nada a vida dos portugueses. Da mesma maneira que quando o novo banco for vendido e estatisticamente se reportar o resultado dessa venda, ninguém irá passar nem melhor nem pior com esse reporte estatístico. Ficaremos exatamente como já estávamos. Com uma diferença apenas, disse-o hoje à comunicação social. É que quanto mais tarde essa venda ocorrer, mais juros o Estado vai ganhar pelo empréstimo que fez. Durante o último ano, foram mais de 120 milhões de euros de juros que o Estado arrecadou por esse empréstimo que fez, e quanto mais tempo esse dinheiro lá estiver, de empréstimo, mais juros nós vamos receber com o dinheiro que há de regressar ao Estado. Os portugueses, portanto, perceberão bem a diferença. Quando no passado outros governos nacionalizaram bancos e causaram prejuízos efetivos aos cidadãos, o que os portugueses pagaram foi juros pelo dinheiro que perderam. E agora, a solução que foi encontrada, que não foi a de nacionalização, foi de resolução feita pelo Banco de Portugal, do Banco Espírito Santo, com a criação do novo banco, ao ter emprestado esse dinheiro que há de vir de volta, o que nós iremos é ganhar juros com esse dinheiro que voltará à nossa casa, não perderemos
nem o dinheiro, nem pagaremos juros por termos perdido esse dinheiro. É exatamente ao contrário. Mas além deste registro estatístico do ano passado, que não altera em nada as nossas perspectivas de futuro, nem tem nenhuma implicação no nosso dia-a-dia, há duas boas notícias que vieram e que eu espero os portugueses possam também destacar. A primeira é que, como nós temos dito, o rácio da dívida pública portuguesa continua a baixar. E se no ano passado foi ligeiramente superior a 130% do PIB, estará até ao final deste ano, tal como o INE o confirma, em cerca de 125%. O que significa, portanto, que a nossa dívida continuará a baixar ao longo deste ano. A segunda boa notícia é que, nos primeiros 6 meses deste ano, os resultados em matéria de contas públicas estão exatamente em linha com aquilo que nós apresentamos no Programa de Estabilidade a Bruxelas e ao Parlamento Português. E, portanto, de acordo com aquilo que tem sido a execução orçamental, nós, este ano, teremos pela primeira vez, desde que entramos na zona euro, um déficit inferior a 3% em Portugal. E relembro não apenas a importância desse resultado. Relembro que, sobretudo, estamos a alcançar esse resultado porque a atividade económica está a melhorar e que, portanto, o combate à evasão fiscal de um lado e do outro lado, o nível de atividade e o crescimento da economia estão a melhorar a situação das finanças públicas portuguesas, impedindo que tivéssemos de onerar ainda mais, de pedir ainda mais sacrifícios às pessoas. É exatamente ao contrário. O que podemos dizer às pessoas daqui para a frente é que conseguiremos cumprir aquilo que dissemos. Desagravar o IRS nos próximos anos. Desagravar o IRC para atrair mais investimento e, com isso, criar mais empresas e mais emprego. E criar, portanto, uma perspectiva de recuperação económica que seja segura, com melhoria do rendimento dos portugueses, com um futuro que está, evidentemente, bem diferente daquele que nos aparecia há 4 anos, quando recebemos o resgate e o país à beira da bancarrota. O que hoje podemos dizer aos portugueses é que, no essencial, cumprimos a missão que nos foi confiada, não nos esgotamos a cumpri-la, estamos hoje cheios de força e de vontade para que os bons resultados que temos vindo a alcançar possam ser alargados, para que Portugal possa avançar com segurança, mas avançar para um tempo de prosperidade que é merecido, porque fizemos todos em conjunto muito para podermos merecer esse tempo de recuperação. Deixem-me terminar dizendo que tenho sentido todos os dias uma confiança maior nas pessoas que contacto em todo o país. À medida que os resultados desta campanha vão aparecendo aos olhos das pessoas e que as pessoas percebem que afinal estão muito longe de estar sozinhas quando acham que nós nos colocamos bem para poder continuar a governar o país e assegurar um futuro de maior recuperação, mais são aqueles que se desinibem e que vêm ter connosco para dizer que isso é fundamental. Esta maratona que estamos a fazer é uma maratona que traz cada vez mais pessoas connosco. E fazemo-lo de uma forma muito tranquila e muito confiante. Por essa razão, perdemos cada vez menos tempo a falar do que ficou para trás,
porque percebemos que as pessoas têm um entendimento cristalino sobre o caminho que fizemos. E agora o que querem é duas coisas. É que não se volte para trás, porque isso é muito importante para o futuro de todos e não apenas dos partidos e dos independentes que constituem esta coligação. As pessoas querem que não se volte para trás, mas querem outra coisa. Querem que a gente não desperdice a oportunidade de ter nos próximos anos um horizonte muito diferente do que tivemos nas décadas anteriores, em que andámos em Portugal por culpa de falta de visão de governantes e de políticos, com mais demagogia na boca do que era recomendada e a pedir demasiadas vezes aos nossos parceiros ou ao Fundo Monetário Internacional que nos viessem salvar. E desta vez as pessoas sabem que não precisamos de ter nem troicas, nem ninguém cá dentro a dizer-nos o que devemos fazer, porque nós sabemos o que é importante fazer. E vamos fazê-lo com total liberdade de escolha, porque só um país livre é que pode construir um futuro com maior prosperidade. E os dados que estão lançados depois do que fizemos estes anos permitem-nos, não é apenas sonhar, permitem-nos ter ao alcance um futuro muito diferente do que tivemos nos anos que deixamos para trás das nossas costas. Nós damos uma garantia muito mais sólida do que aquela de que não voltaremos para trás. É o de que não desperdiçaremos uma única oportunidade para que o nosso futuro seja não apenas melhor do que o de 2011, mas melhor do que foi nos últimos 40 anos em que tivemos democracia em Portugal, combatendo efetivamente as desigualdades onde elas se começam logo a formar, que é junto dos mais jovens e dos mais vulneráveis, e mantendo uma economia com mais capacidade de olhar para o mundo, de exportar mais e de exportar mais, com mais valor, com mais conhecimento, com mais capital nacional também. Não há dúvida de que o Alto Minho não fica de fora deste sonho, não de um sonho que se tenha de um dia para o outro, mas de um sonho que nós podemos ir agarrando aos nossos pés, ao piso que tomamos, ao caminho que vamos seguindo. Só vale a pena sonhar com audácia quando acordamos, sentimos que o nosso sonho está ao nosso alcance. E por isso, às vezes, sonhar acordado, com os pés bem fincados na terra, é bem mais importante do que aqueles que sonham platonicamente com o mundo que não sabem construir. Nós temos sabido construir todos os dias um mundo diferente e aquele que ainda temos para construir nos próximos anos pode ser muito melhor do que aquele que temos hoje. E isso só depende da nossa escolha, da vossa escolha e da escolha de todos os portugueses. Mas quero dizer-vos que eu e o Dr. Paulo Portas, bem como todos aqueles que têm integrado este governo nestes anos, nós sempre confiámos nos portugueses e hoje só temos mais razões para confiar mais ainda. Por isso eu sei que aquilo que vamos escolher nestas eleições será um futuro bem melhor do que aquele que outros no passado nos prometeram. Mas fizemos por ele e todos os portugueses continuam a fazer por esse futuro nas próximas eleições, estou certo. Viva Ponte Lima, viva Viana do Castelo e, sobretudo, viva Portugal!